Olá, caro aluno, tudo bem? Pronto para mais uma aula cheia de conteúdos e informações importantíssimos para um melhor entendimento e compreensão da importância e da grandiosidade dessa maravilhosa profissão que você um dia concluirá técnico de segurança do trabalho? Então vamos lá! Essa é a nossa última videoaula. Contudo, devemos manter o diálogo sobre as possíveis dúvidas geradas ao longo do estudo da nossa disciplina. Para isso, foi criado o Fórum Tira Dúvidas, onde deverão postar os seus questionamentos e opiniões para que possamos obter um ótimo rendimento sobre o conteúdo estudado. Nessa nossa quarta aula, abordaremos os seguintes temas. O conteúdo da nossa quarta aula é a importância da integração e do treinamento dentro de uma empresa. Vamos mostrar os conceitos e o funcionamento e as atribuições destinadas à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Os principais tipos e o conceito básico da aplicação dos equipamentos de proteção coletivo e os equipamentos de proteção individual. Até esse momento, verificamos, através das nossas aulas, os procedimentos, as documentações e as especificações necessárias durante as atividades em uma construção civil. Como vimos na apresentação dos assuntos dessa aula, abordaremos as informações sobre a CIPA e também sobre o EPI e o EPC. Contudo, peço a você, caro aluno, que estude todas as aulas contidas na apostila da nossa disciplina, pois nessas nossas videoaulas não é possível passar todo o conteúdo da apostila. A função dessas é auxiliar nos estudos e na compreensão da disciplina. O estudo das demais aulas da apostila é fundamental para a compreensão como um todo da disciplina, a indústria da construção civil, pois há tópicos relevantes que informarão sobre procedimentos específicos em todos os momentos das atividades nos canteiros de obra. Feitos tais considerações, vamos iniciar os conteúdos destinados a essa nossa aula. Após ter toda a documentação necessária, adotar o padrão dentro das exigências necessárias, fazer o levantamento das atividades e também dos riscos inerentes e dos acidentes do trabalho, vamos abordar ações que nos auxiliem na prevenção do acidente e manutenção de uma boa condição de trabalho e de uma atitude prevencionista. Veja quantas coisas você já aprendeu até agora. É a união de tudo isso que faz a gestão de segurança do trabalho. Caro aluno, e o que seria o conceito de integração? Integração é o treinamento ministrado geralmente quando o empregado é contratado no início de uma obra e no início de uma nova fase da obra. Este treinamento é importante porque apresenta a obra, a empresa, ou a fase da obra para os trabalhadores, explicando as atividades que serão desenvolvidas no mesmo instante que outras, apresentando o ambiente de trabalho, mostrando também os riscos inerentes a cada atividade e a área de trabalho, os EPIs de cada região e os EPCs também necessários. A integração deve ainda informar aos trabalhadores como agir em situações de riscos ou de acidentes, explicar os direitos e deveres que os trabalhadores possuem, além de apresentar a normativa da empresa. Assim, vejamos agora o que deve haver em uma integração. A integração, ela deve conter ações afetivas voltadas para a segurança, saúde, bem-estar e moral de seus colaboradores. Considerar a responsabilidade comunitária dos trabalhadores e da empresa, em termos de ética de negócios, segurança, saúde pública e proteção ambiental.
dar maior ênfase à prevenção de perdas e desperdícios, mediante a inclusão da qualidade em seus produtos, serviços e processos. Desempenho satisfatório em relação à segurança e competitividade. Conscientização da sociedade quando da necessidade de melhorar a qualidade de vida no trabalho. Em relação aos treinamentos, caro aluno, esse é tratado na NR18, no item 18.28, destacando que os trabalhadores devem ter treinamento admissional, que é a integração, e periódicos, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. No item 18.28.2, destaca que o treinamento admissional deve ter no mínimo 6 horas. No caso de trabalhadores terceirizados, esta integração deve ser dada pela empresa contratante. A quantidade mínima horária não é o mais relevante para o treinamento, mas sim o conteúdo programático que será ministrado. O material contendo o conteúdo deverá ser de fácil entendimento ao trabalhador. A exemplificação ajuda muito. Chamar o trabalhador à responsabilidade também é importante, principalmente quando este percebe que ele é o agente inibidor dos acidentes. Os treinamentos permitem que os trabalhadores conheçam os riscos envolvidos nas atividades, quais as preocupações que precisam ser tomadas e respeitadas pelos demais trabalhadores do canteiro de trabalho. Medidas preventivas relacionadas ao manuseio e realização de instalações elétricas ou equipamentos movidos à energia elétrica é um bom exemplo, bem como respeitar placas indicativas de manutenção, cadeados de bloqueio, dentre outros. Assim, caros alunos, os treinamentos junto com a integração se tornam indispensáveis para a busca de prevenção e medidas de controle para minimizar ou mesmo eliminar os riscos durante as atividades nas áreas da construção civil. Verificada a importância dos treinamentos, vamos agora abordar os conceitos e características da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conhecida pela sigla CIPA. Esse departamento é regido pela NR5 e quando enfatizamos a construção civil, fazendo parte também do item 18.33 da NR18. O nosso estudo nesse momento será focado no objetivo e também na função da CIPA, bem como no seu funcionamento interno, exaltando as questões de análise ambiental e a avaliação dos riscos. A CIPA, na construção civil, tem normas específicas, como em outras atividades produtivas. Normas estas que complementam a NR5. A CIPA é composta por representante dos empregados e do empregador. E este dimensionamento deve ser feito de acordo com o quadro 1 da NR5, onde nós analisaremos agora esse quadro. No quadro 1, que está sendo apresentado, falo a vocês agora, primeiramente, que abrem a NR5 e verifiquem esse quadro com melhor resolução. Vamos analisar aqui. Mostra a relação da quantidade de funcionários dentro da empresa pela quantidade de membros efetivos e suplentes que a CIPA deverá possuir. Os grupos que são apresentados nesse quadro representam a classificação das atividades e essa poderá ser a primeira característica a ser levantada. Para as atividades na construção civil, o grupo será C18 e o C18A. Analisamos que a quantidade de membros na CIPA depende da quantidade de funcionários na empresa.
Assim, devemos verificar e enfatizar nesse momento nos grupos que estão relacionados às atividades referentes à nossa disciplina, a construção civil. Dessa forma, verificamos que o grupo que apresenta as atividades na área da construção civil é o C18A e o C18, e tem o número de CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, dentro dos grupos no quadro 3. Vamos verificar agora a disposição do quadro 3, onde apresenta a categoria das atividades na construção civil. No quadro 3, nós vamos verificar em questão que está sendo apresentado a descrição das atividades pela relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE, com correspondente agrupamento para dimensionamento da CIPA, dentro dos grupos C18 e C18A, referentes às atividades da construção civil. Observamos que cada atividade possui um número de CNAE, onde esse é levado em consideração para determinar a quantidade de colaboradores que comporá a CIPA. Verificando as características e conceitos da CIPA, devemos conhecer também como é o seu funcionamento na indústria da construção civil. Contudo, para que possamos entender melhor algumas características específicas da CIPA, você, aluno, deve ler atentamente a NR5, pois sem o conhecimento desta, é impossível entender a dinâmica das responsabilidades a serem desenvolvidas pelos membros da CIPA. Como informamos anteriormente, a CIPA é formada por representantes dos empregados e também representantes dos empregadores, que devem atender ao indicado no quadro 1 da NR5 que nós vimos. Os representantes dos empregadores serão designados por eles, e os representantes dos empregados serão eleitos em votação secreta, somente pelos interessados. O processo eleitoral da CIPA deve ocorrer antes da indicação dos representantes dos empregadores. Isto porque apenas os representantes eleitos têm direito à estabilidade e os designados pelos empregadores não. Isto de acordo com o item 5.8 da NR5. Compete ao empregador convocar a eleição para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso. O item 5.40 da NR5 descreve as ações em que o processo eleitoral deve ocorrer. Vamos verificar como deverá ser feito? O processo eleitoral deverá ser das seguintes condições: publicação e divulgação de edital em local de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 55 dias, antes do término do mandato em curso. No item B nós vemos que deverá ter inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. No C, nós vemos que liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. Vemos também que deverá ter garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. No item E, nós vemos que realização da eleição ela deverá ser no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. No F, nós vemos que a realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horários que possibilite a
participação da maioria dos empregados. Vemos nesse ponto aqui que a CIPA, ela não obriga todos os empregados a fazerem a votação. Porém, quando houver a votação, deverá ser feita no horário de trabalho de todos. No G, nós vemos o voto secreto. Também nós temos a apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. Vimos também faculdade de eleição por meios eletrônicos, guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Feito tais observações, é verificado através dos itens 5.23 ao 5.37 da NR5 que a CIPA tem o seu funcionamento e treinamento ministrado pelo técnico de segurança, pois ele é a pessoa que está diariamente fiscalizando os canteiros e conhece de perto as necessidades e as medidas certas a serem tomadas no âmbito da segurança do trabalho. Sendo assim, cabe ao técnico de segurança acompanhar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CIPA, com o intuito de esclarecer dúvidas técnicas em relação à segurança do trabalho. Além disso, deverá observar também a conformidade dos conteúdos e dos procedimentos para o treinamento da CIPA. Vamos verificar agora, pelo item 5.33, os quesitos que deverão contemplar o treinamento da CIPA. O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estudo do ambiente e das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo, metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho, noções sobre acidentes e doenças do trabalho, decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, medidas de prevenção, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medida de controle dos riscos, organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. É importante salientarmos as seguintes informações contidas nos itens da NR5, o 5.4, onde fará: o treinamento terá carga horária de 20 horas distribuídas em no máximo 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. E verificarmos também o 5.35, onde fala: o treinamento poderá ser ministrado pelo SESMIT da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre aos temas ministrados. No 5.36, fala que a CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional que o ministrará, contendo sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que o ministrará o treinamento. Caro aluno, até aqui verificamos os conceitos e características, além dos procedimentos necessários para a constituição da CIPA. Contudo, ainda falta analisarmos quais são as atribuições concedidas a essa comissão. Preste bastante atenção, pois serão enfatizados as atribuições da CIPA, levando em consideração a análise ambiental e a avaliação dos riscos, promovendo a implementação de ações preventivas que possibilitem a educação e treinamento dos trabalhadores, focando nas dificuldades do dia a dia.
As atribuições da CIPA estão descritas no item 5.16 até o item 5.22. Porém, a principal atribuição é a realização da fiscalização dos ambientes de trabalho, elaborando ações preventivas que buscam não apenas a eliminação dos acidentes do trabalho, mas também promovem a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Tópicos que estão expostos no item 5.16, que serão analisados agora. A CIPA terá por atribuição, no tópico A, identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores com a assessoria do SESMIT, quando houver. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar também da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Também realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Também tem por finalidade divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar com o SESMIT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. Temos mais um tópico que fala: requerer ao SESMIT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Também tem como função colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e também do PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Também deve divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar, em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Requisitar também ao empregador a análise, as informações sobre questões que tenham interferência na segurança e saúde dos trabalhadores. Requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, o CIPAT. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de AIDS. Observando tais atribuições, podemos concluir que a CIPA é uma ferramenta muito eficaz nos combates aos riscos eminentes nas áreas da construção civil. O que vimos nessa aula sobre a CIPA foi uma explicação concisa e objetiva. Porém, você, caro aluno, deverá estudar pela apostila e em outros materiais complementares para que possa enriquecer ainda mais os conceitos e os conteúdos adquiridos através dessa nossa aula. Bom, o último tópico que iremos estudar agora são os equipamentos de proteção individual e coletivo, salientando os principais tipos e o conceito básico da aplicação de um e de outro, demonstrando
os principais tipos referenciados pela norma. Os equipamentos de proteção servem como ferramentas de eliminação ou atenuação dos malefícios causados. Os equipamentos de proteção servem como ferramentas de eliminação ou atenuação dos malefícios causados pelos riscos existentes. O EPC, Equipamento de Proteção Coletivo, refere-se à proteção coletiva e geralmente é resultado de uma ação que muda a condição ambiental de trabalho. Já o EPI, Equipamento de Proteção Individual, é aplicado no indivíduo. Sempre se deve procurar recomendar o EPC, que tem ação na fonte do risco. Já o EPI tem a ação no indivíduo. A norma trata o EPI na NR6 e no item 18.23 da NR18. Vale lembrar que para o EPC, a norma não faz nenhuma chamada com o nome de equipamento de proteção coletiva. Contudo, a norma faz referências de equipamentos que são utilizados na finalidade de proteção coletivamente dos seus empregados. Como informamos, na norma não possui o nome proteção coletiva, mas a finalidade de tais equipamentos e de proteção de todos os indivíduos. Uma informação bastante importante e relevante é que a NR6, em seu item 6.5, diz que compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT, ou a CIPA, recomendar o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. E é aqui que faço uma observação, caro aluno. Veja a importância que tem o técnico de segurança do trabalho. Ele é como um médico, tem o poder de receitar um EPI ou mesmo um EPC, que nesse caso pode ser estendido à exigência. É função dos técnicos de segurança observar a condição do EPI e também ter o cuidado de ofertar um EPI adequado à atividade que o trabalhador irá realizar. Bem como dar o treinamento de utilização dos mesmos, verificar a data de fabricação e de troca, além de verificar também se possuem os certificados de qualidade e aprovação, junto com a CA, Certificação de Aprovação. Na construção civil, deparamos com alguns exemplos de EPC nas áreas de trabalho. Vejamos agora alguns exemplos. Vamos verificar alguns tipos de EPCs mais comuns nos locais de trabalho da construção civil. O primeiro que observamos é o guarda-corpo. A maior parte dos acidentes em canteiros está relacionado à queda de operários durante trabalhos em altura. O guarda-corpo é um equipamento de proteção coletivo. Esses aparatos impedem a queda de operários e a projeção de materiais. Na segunda imagem, verificamos algumas sinalizações e equipamentos destinados à proteção contra incêndio, onde apresentam materiais e procedimentos para o combate ao incêndio, como alarmes, hidrantes e, um dos mais conhecidos, os extintores. A seguir, observamos mais um tipo de EPC, muito utilizado nas atividades de edificação. E tenho certeza que vocês já visualizaram, já depararam diversas vezes durante o trajeto seu para casa ou mesmo andando na cidade, esse tipo de EPC, que são estruturas de segurança que evitam que objetos caiam e atinjam quem passa no térreo. E por último, verificamos a imagem que ilustra as telas de proteção que busca a proteção das fachadas de prédios em construção, andaimes e terras de elevadores. A tela de proteção proporciona segurança aos trabalhadores e também à vizinhança na eventual queda de ferramentas, detritos e rebocos.
além de proteger a obra de ações naturais. Vamos agora, caro aluno, verificar alguns tipos e características de alguns EPIs. Buscando evidenciar alguns tipos de EPIs, será apresentado agora os mais utilizados nas áreas da construção civil. O primeiro que nós verificamos aqui agora é a proteção da cabeça, onde nós temos aqui na imagem o capacete de proteção tipo abra frontal, o jockey, e o capacete de proteção tipo abra total, onde tem por finalidade proteção da cabeça do empregado contra agentes meteorológicos, trabalho a céu aberto e trabalho em local confinado, impactos provenientes de queda ou projeção de objetos, queimaduras, choque elétrico e irradiação solar. Também verificamos o capacete de proteção tipo abra frontal, com viseira que tem por finalidade a proteção da cabeça e da face do trabalhador em trabalho onde haja risco de explosões com projeção de partículas e queimaduras provocadas por abertura de arco voltaico. Vemos também nesse segundo slide a proteção dos olhos, onde nós temos os óculos de segurança para proteção, lente incolor, óculos de segurança para proteção também, só que com a lente com tonalidade escura, que tem por finalidade proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e raios ultravioletas. Nesse próximo nós verificamos a proteção auditiva, onde nós temos aqui o exemplo do protetor auditivo tipo concha, que tem por finalidade a proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais que apresentam ruídos excessivos. E também o protetor auditivo tipo de inserção plug. Esse daqui, ele está sendo menos usado nas empresas, o que está sendo mais utilizado é o tipo concha, mas vale ressaltar aqui a finalidade dele, onde tem a finalidade de proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais que apresentam ruídos excessivos. Nesses próximos, nós verificamos as proteções respiratórias, onde nós temos o respirador purificador de ar, o descartável. Temos também o respirador purificador de ar, o com filtro, e também o respirador de adução de ar, a máscara atômica, sendo utilizados para proteção respiratória em atividades e locais que apresentam tal necessidade. Nesse próximo nós vimos aqui as proteções dos membros superiores, onde são constituídos as luvas de proteção em raspa e também a vaqueta, que são utilizadas para proteção das mãos e braços do empregado contra agentes abrasivos e escoriantes. Nós vemos também as proteções dos membros inferiores, que tem aqui como exemplo o calçado de proteção tipo bota de couro, calçado de proteção também tipo bota de couro, só que um é o cano médio e o outro o cano curto, que são utilizados para a proteção dos pés contra torção, escorregões, derrapagens e umidade. Há também o calçado de proteção tipo bota de couro, cano longo, que, além de ter a mesma utilização dos outros calçados, proporciona ainda a proteção contra ataques de animais peçonhentos. Agora nós verificamos aqui a proteção contra queda com diferença de nível. Nós vemos que nas construções civis é muito utilizado o cinto de segurança. Contudo, ainda falta muita fiscalização e muito conhecimento dos operadores para esse risco eminente de queda e também a condição desse EPI para a proteção de cada um. Nós vemos aqui o cinto de segurança tipo paraquedista, que são utilizados para proteção do empregado contra quedas em serviços onde exista diferença de nível. Além do talabarte de segurança tipo regulável, e o talabarte de segurança tipo Y, com um absorvidor de energia, que possuem a mesma finalidade dos cintos, sendo conectados a eles.
Caro aluno, eu informo a vocês o seguinte, nós vimos aqui alguns conceitos, algumas características e alguns tipos de EPC e de EPI. Mas, durante o curso seu de técnico de segurança do trabalho, vocês terão uma disciplina específica apenas sobre EPI e EPC. Informo que, durante a exposição desses EPIs, não foi considerado todos os EPIs e nem todos os EPCs. Apenas aqui abriu a sua mente, onde eu já deixo o conselho para vocês. Peguem a NR6, estudem ela já. Vai ter a disciplina separado, mais na frente um pouco do curso, mas agora já estudem ela para ter o conhecimento de cada EPI, de cada EPC, característica e também a condição que cada um tem para a proteção do trabalhador. Assim, caros alunos, chegamos ao final dessa nossa quarta e última aula. Espero que tenham compreendido as informações passadas e obtido o entendimento da importância de um profissional da área da segurança do trabalho. Mais uma vez, informo que esses momentos destinados a essas aulas são para expormos resumidamente o conteúdo da nossa disciplina Indústria da Construção Civil. Em nossa sala virtual há um fórum Tira Dúvida para que possamos interagir melhor e expormos as nossas ideias e opiniões sobre a nossa disciplina e a segurança como um todo. Peço a você, caro aluno, que estudem a nossa apostila para obter cada vez mais conhecimento e embasamento para se tornar um excelente profissional. Desde já, desejo a vocês sorte, muito empenho, muita condição para vocês estudarem e também serem ótimos profissionais nesse ramo tão maravilhoso que é a segurança do trabalho. Sejam bem-vindos à segurança do trabalho. Muito obrigado e até a próxima.